vocês abrissem comigo a palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 4, vamos ler os versos de números 12 a 19. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 19. Vamos ver quais são os consolos de Deus para nós em face das perseguições que sofremos por amor a Cristo. Quem achou, diga amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária ou estranha estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifiquem a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por estarmos aqui reunidos para glorificarmos o Teu nome. Bendizermos a Ti, ó Deus, por tudo quanto o Senhor nos tem feito, pelo poder da Tua palavra transformadora que nos transforma e nos consola e nos faz cada vez mais, ó Deus, buscarmos em Ti o refúgio, o perdão, a graça e a misericórdia. Oramos aqui nesta noite, o Teu Espírito Santo me capacite a transmitir a Tua palavra ao coração dos Teus servos, pois a menos que o Teu Espírito me capacite, eu jamais conseguirei falar absolutamente nada aos meus irmãos sobre a Tua palavra corretamente, pois Tu mesmo disseste, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer. Oro também para que os meus irmãos, atentos, possam ter os seus olhos do entendimento aberto para que vejam as maravilhas da Tua lei, e entendam a Tua palavra e saiam daqui regozijados e alegres pelo poder da mesma. Ó Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero falar com vocês hoje sobre o tema como agir diante do sofrimento por Cristo. Existem palavras que são extremamente necessárias de serem faladas para determinados tempos. Nós, irmãos, sempre vivemos tempos de perseguições. Perseguições ao Evangelho, perseguições aos cristãos. Às vezes, as perseguições, elas estão tão camufladas que nós não conseguimos enxergar que estamos sendo perseguidos. Às vezes o discurso em nome do amor é tão belo, é tão bonito, que nós não paramos para imaginar que por trás daquela camuflagem hipócrita, denominada de amor, entre aspas, o que se tem é um ódio aos cristãos. O que se tem é um ódio à palavra, é um ódio ao Evangelho. Esta carta aqui, ela foi escrita exatamente com esse propósito. Pedro escreve a sua primeira carta aos irmãos em face de uma grande perseguição que estavam sofrendo, encabeçada por um dos piores imperadores que Roma já teve, o imperador Nero. O imperador Nero, irmãos, ele era tão ruim, tão mau, que ele foi capaz de incendiar
todas as ruas de Roma, ficando apenas o bairro dos cristãos sem serem incendiados. E ele ficou tocando a sua harpa, tocando a sua lira, de cima de um lugar alto, olhando a cidade de Roma queimando e se esvaindo em fogo. E ele depois disse o seguinte: a culpa do incêndio foi os cristãos, quando na realidade a culpa tinha sido dele. Ele acendeu o fogo, os cristãos não tinham nada a ver com aquilo, mas a partir daquele momento os cristãos passaram a ser duramente perseguidos por aquele governo severo, truculento e sádico do imperador Nero. E em meio a essas grandes perseguições e essas pressões ali, a tendência dos irmãos era desistirem da caminhada cristã. Era pensar que não valia a pena continuar servindo a Deus em meio às perseguições. Era dizer: não adianta, estamos sofrendo, estamos sendo perseguidos, estamos sendo acusados falsamente de algo que nós não fizemos e por isso estamos padecendo. Não adianta mais ser cristão. Mas Pedro escreve aquela carta exatamente para mostrar para os irmãos que as perseguições que vêm até nós, na realidade elas não têm como objetivo nos destruir. As perseguições que vêm até nós, ela tem como objetivo nos purificar, nos provar, nos transformar. E por mais que homens, governos, sistemas, demônios, carne, mundo se levantem contra nós, nos persigam e tentem nos fazer parar, quando nós estamos sendo provados pelas perseguições, na realidade nós estamos dentro do crisol de Deus. E Deus está colocando o fogo da provação neste crisol e lançando-nos ali dentro, não para nos destruir, mas para tirar a nossa escória. Porque o fogo das provações divinas não destrói a joia, só tira as escórias, só purifica, só limpa. E eu quero dizer para vocês esta noite, meus amados irmãos, é no fogo das provações que Deus fabrica as suas melhores joias. É justamente no fogo das dificuldades que é tirado de nós aquilo que não deveria estar em nós. É justamente no fogo das provações que aquilo que não deveria estar começa a sair. É por isso que quando a Bíblia fala de perseguição, de provação, de angústia, de dificuldade, ela não diz fique triste, pelo contrário, ela diz alegrem-se. Jesus disse aos discípulos: alegrem-se nas perseguições. Paulo disse: alegrem-se nas provações. Tiago disse: é motivo de alegria as provações. Por quê? Porque quando nós estamos sendo provados, nós estamos sendo purificados pelo Deus que é o grande ourives, fabricante de joias extraordinárias. O fogo da provação de Deus, irmãos, é para nos tornar cristãos melhores. Eu acho extraordinário isso. Mas um fato importante é que assim como esses irmãos aqui estavam sofrendo, nós também vamos sofrer. Vamos sofrer perseguições, vamos padecer, simplesmente porque nós professamos a nossa fé em Cristo Jesus e evidenciamos esta fé na nossa maneira de viver. Porque é algo que nós precisamos pontuar aqui, queridos. A questão não é professar a fé, a questão é manifestar a fé que professa. Há muitos cristãos que professam fé com a boca, mas vivem como incrédulos. Eles não incomodam o mundo. Aliás, o mundo nem sabe que eles são cristãos. O mundo recebe de braços abertos. O diálogo deles com o mundo é o mesmo. Os costumes são o mesmo. E estas pessoas disfarçadas de cristãos, elas não são perseguidas. Mas um cristão autêntico que fala, que professa a sua fé e que vive de conformidade com a sua fé, ele incomoda mesmo sem abrir a boca.
Um cristão que vive verdadeiramente o Evangelho, irmãos, ele incomoda até na sua maneira de sentar, até na sua forma de falar, até na sua forma de dar alguma sugestão ou alguma explicação. O cristão verdadeiramente bíblico, ele incomoda. Ele incomoda o mundo. Ele incomoda aqueles que, disfarçado de cristãos, não são cristãos. E nós estamos vivendo um período sério hoje, irmãos, até dentro do meio do sistema chamado evangélico, que um pouco de santidade para quem não quer compromisso é chamado de hipocrisia. Quando se está lendo mais a Bíblia, quando se está orando mais, quando se está vindo mais para a igreja, aqueles que não fazem o mesmo, ao invés de se arrependerem, nos acusam e dizem: isso é hipocrisia, isso é farisaísmo. E não é. Farisaísmo, hipocrisia, deixa eu ensinar esta noite, é tentar justificar-se pelas obras. Isso é hipocrisia, isso é farisaísmo. Mas aqueles que estão tentando melhorar a cada dia não são fariseus, pelo contrário, são cristãos que reconhecem que ainda não chegaram lá, mas que estão prosseguindo para o alvo, que é Cristo, e Cristo vai nos fazer chegar. Então não é farisaísmo estar na igreja, não é farisaísmo orar, não é farisaísmo ler a Bíblia. Farisaísmo é usar essas coisas para dizer que é mais santo do que os outros. É necessário pontuarmos isso aqui, queridos, porque em meio às grandes perseguições que estão vindo, cristãos meia boca não suportarão. Essa é uma grande verdade. Cristãos que não têm compromisso com a verdade não suportarão. Mas eu quero dizer para os irmãos essa noite, que quem decidiu seguir a Cristo deve ter uma coisa em mente: você se alistou para a estrada da morte. Irmão Marcos, sim. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. O que é a cruz? Um instrumento de morte, um instrumento de escárnio, um instrumento de injúria. Jesus estava dizendo: se alguém quiser vir após mim, entenda, vocês vão trilhar o mesmo caminho que eu, a morte. Paulo, em Romanos 8, o texto que nós pregamos ontem aqui, parte dele no culto dos jovens, Paulo diz que por amor a Cristo, nós somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. O que significa? Significa que ser cristão no mundo em que nós estamos vivendo, irmãos, é sair de casa sem saber se volta. É sair de casa sem saber se chega inteiro. Talvez chegue com o olho vazado, talvez chegue com os dentes quebrados. Irmão, você está exagerando? Não estou. Recentemente fomos informados através dos noticiários que um dos missionários de rua que estava pregando o evangelho em ruas foi cercado por grupos ativistas que apedrejaram aquele missionário, que zombaram da sua fé, que empurraram ele. Na China, se for descoberta uma Bíblia na casa de alguém, esta casa será derrubada. Os cristãos na China estão sendo privados dos seus bens. Eles têm dinheiro, mas não podem gastar, porque foi confiscado os seus bens, simplesmente pelo fato de que eles são cristãos. Isso são perseguições. E louvado seja Deus que somos perseguidos aqui no Brasil, mas às vezes não dá nem para chamar de perseguição, porque é muito simples. É muito fácil ser cristão no Brasil. É muito tranquilo ser cristão no Brasil, porque é uma mistura de cristianismo tão louca no Brasil, que nós não conseguimos identificar quem é bode, quem é ovelha, quem é joio, quem é trigo. Mas o eco das Escrituras continua falando: todos aqueles que desejarem seguir a Cristo com sinceridade padecerão perseguições. E meus irmãos, por que nos perseguem?
Nos perseguem, porque em João capítulo 17, versículo 14, Jesus disse: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Nos perseguem por causa daquilo que nós carregamos, nos perseguem por causa daquilo que nós cremos, nos perseguem por causa deste livro, a palavra. A palavra é o motivo da perseguição, a palavra é a causa do ódio, a palavra é a causa pelas quais as pessoas nos odeiam. Mas, irmãos, ao invés de desanimarmos quanto a isso, devemos dizer como o salmista no Salmo 119: oh, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todos os dias. Jesus também disse um outro motivo pelos quais os cristãos não são aceitos nesse mundo mau. No mesmo texto em João 17,14, Jesus disse: porque eles não são do mundo. Estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. Andamos no mundo, mas não nos vinculamos a esse sistema. Estamos aqui como peregrinos, como forasteiros, mas na realidade nós não somos do mundo, nós somos de Deus, nós somos de cima, nós somos do céu, nós somos de Cristo, nós somos do Espírito, nós somos de Deus. E posicionar-se desse jeito é atrair para si a fúria dos homens, mas também a graça e a proteção de Deus. Porque esta é uma verdade, irmãos, irrefutável, insofismável, maravilhosa. Mesmo diante das tremendas perseguições, nós estamos guardados pela soberania de Deus. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, ele faz um convite a Timóteo nada atraente. Eu tenho dito nas aulas, tanto da escola bíblica dominical como na escola de fundamentos, que o evangelho é desconfortável. O evangelho não é fofinho. O evangelho não é lindinho. O evangelho não é um bolo de chantilly, é que você come só as partes docinhas e as amargas você joga fora. Não, irmãos. Evangelho é luta, evangelho é combate, evangelho é perseguição, mas evangelho é vitórias extraordinárias, recompensas inigualáveis. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Eu fico pensando, irmãos, Paulo nos dias de hoje. Porque hoje venha para Cristo, que se és empregado, vais virar patrão. Venha a Cristo, que se estás desempregado, todas as portas de emprego vão se abrir. Venha a Cristo, que se você é pobre, vai ficar rico. Esse é o tipo de evangelho hoje. Mas Paulo disse a Timóteo: venha sofrer comigo. E ninguém quer ser convidado, irmãos, para as fileiras do sofrimento. Se eu chegasse aqui esta noite e dissesse: irmão, eu estou passando uma prova, vem sofrer comigo. Os irmãos diziam: Deus me livre, irmão, vai sozinho. Mas esse é o convite do evangelho: venha, sofra comigo as aflições de um bom soldado de Cristo. Sabe o que é que significa isso, irmãos? Há sofrimento, há perseguições, há adversidades, mas tem uma coisa extraordinária: nós estamos alistados no exército de Cristo. A posição que nós temos é tão sublime que os sofrimentos não conseguem nos desanimar. Eu fico vendo muitos jovens que começam a assistir aos filmes de guerra, e não há nenhum problema nisso. Aí começam a desejar alistar-se no exército. E às vezes vão com expectativas lá em cima. E quando começam a fazer os treinamentos, são rejeitados. Ficam tristes.
Você não tem aqui esse padrão, você não conseguiu fazer esse tipo de exercício, seu físico não lhe permite, suas doenças atrapalharão o seu alistamento. Mas no exército de Cristo, Ele alistou exatamente aqueles que não tinham nenhuma possibilidade de ser soldado. No exército de Cristo, Ele pegou os aleijados, os coxos, os doentes, os incapazes, os fracos, e disse: eu chamo vocês ao meu exército. E a pergunta lógica é: mas eu não tenho cabedal, eu não tenho as características, eu não sirvo. E Jesus diz: você não tem, mas quando eu lhe alisto no meu exército, eu transformo você num bom soldado. Não adianta pensar que por causa das suas fragilidades, incapacidades, você não serve. Apesar dos seus deméritos, você ainda é um soldado de Cristo nesse exército. E mesmo que você esteja se sentindo fraco, ferido, maltratado, destruído, e está pensando em sair das fileiras, esta noite o Espírito Santo está dizendo: eu não deixo para trás soldados feridos. No exército de Cristo, soldados feridos não são descartados, são curados, transformados e enviados para fazer a obra de Deus. Mas há perseguições, queridos. E eu quero dividir o texto, como costumeiramente faço quando o texto permite, em 4 pontos. Como nós devemos agir diante do sofrimento por Cristo? Primeiro, espere pelo sofrimento. Irmão Marcos, sim, espere, ele vai vir. Mas eu não tenho que esperar pela vitória? Também, vitórias vêm. Mas não existem vitórias sem combates. Não existe coroa de glória sem peso de cruz. Não existe ressurreição sem Calvário. Nós, irmãos, esperamos vitórias, mas temos plena convicção que as vitórias só virão depois das lutas. Então, antes de esperarmos a vitória, esperemos as lutas, porque elas vêm primeiro. O nosso problema é que nós invertemos a ordem. Nós esperamos vitória sem esperar luta. Aí quando a luta vem, nós desanimamos e não alcançamos a vitória. Mas a linha correta a ser seguida é esta: primeiro luta, depois vitória. Primeiro combate, depois glória. Primeiro perseguição, depois galardão. Então a primeira coisa, queridos, esperem pelas provas, elas virão. Veja o verso 12 do capítulo 4 comigo, por favor. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária e estranha vos estivesse acontecendo. Então o que é que Pedro está dizendo? Esperem pelas provas, porque elas virão. E não ache que essas provações que estão vindo a você são coisas estranhas, porque esse é o problema. A gente estranha as provações, mas irmãos, não podemos estranhar as provações em nossas vidas, porque as provações são companheiras de viagem na vida do cristão. Nós somos acompanhados nessa jornada cristã aqui na terra por provas, por lutas, por adversidades. Elas caminham lado a lado conosco, elas estão ali, elas vão seguir a jornada conosco. Não dá para seguir a Cristo sem perseguição, mas não se preocupe.
Se de um lado nós temos as provas, se de um lado nós temos as perseguições, se de um lado nós temos a luta, do outro lado o salmista disse: certamente a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias. Há um equilíbrio extraordinário. De um lado há lutas, do outro lado há misericórdia. De um lado há perseguição, do outro lado há bondade. De um lado há injúrias, do outro lado há perdão. Deixem as provações nos seguirem, mas não olhemos para elas como um fim em si mesmos. Olhemos para a graça e para a misericórdia de Deus. Mas o fato, irmãos, é que nós não devemos estranhar. E Pedro está dizendo para aqueles irmãos não estranhar, porque receber as provações com estranhismos é perder. Você sabia que existem pessoas que perdem a batalha antes mesmo de lutar? Antes de iniciarem a guerra, eles já estão perdendo. Por quê? O imperador Marco Aurélio tem uma frase, os irmãos sabem que eu gosto de filosofia, então invariavelmente eu vou citar alguma coisa de filosofia aqui. Mas o imperador Marco Aurélio, ele diz uma frase que me chama muita atenção. Ele diz: ou você entende que as coisas que estão sobrevindo são para te fazer melhores, ou você será derrotado antes de lutar. O problema de muitos é isso, queridos. É que eles são derrotados antes da luta começar. Quer ver um exemplo bíblico? Para sairmos um pouco da filosofia. Na guerra entre o exército de Israel e o exército dos filisteus, o guerreiro que se destaca é Golias. E durante 40 dias e 40 noites, o exército de Israel perde a batalha sem lutar. Diz o texto que só de olhar para o tamanho daquele homem, eles tremiam as pernas e eles não conseguiam ir ao campo de batalha lutar. Quando Golias bradava, gritava, desafiando os exércitos de Israel, ninguém se habilitava a lutar. Eles estavam perdendo a guerra pelo que estavam vendo e pelo que estava ouvindo. Antes mesmo da guerra começar, eles já tinham perdido a batalha, porque eles estavam estranhando. Mas quando Davi chega naquele ambiente de guerra, ele não enxerga um gigante, ele enxerga um homem que não tem compromisso e nem aliança com Deus. E quando ele tem esse discernimento, quando ele tem essa visão espiritual acerca daquela guerra, ele diz o seguinte: olha, este homem aí pode ser o que for, mas é incircuncisos, nós somos circuncidados, nós temos aliança com Deus, e se Deus está conosco, não há quem possa nos parar. Esse deve ser o nosso entendimento, irmãos. Não devemos estranhar as provações, elas virão, mas devemos ter em mente uma coisa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Então no verso 12 Pedro diz: amados, e eu acho bonito Pedro começar assim. Eu não vou conseguir obviamente concluir a mensagem hoje, mas até onde formos será bem sucedido. Amados, perceba, antes de falar das provas, Pedro lembra que eles são amados. Somos provados, mas somos amados. Somos perseguidos, mas somos amados. Passamos por provações, tribulações, angústias, perseguições, mas somos amados.
O que isso significa, irmão Marcos? O que Pedro está evocando aqui à nossa mente é o seguinte: não pense que essa provação deixou você em uma posição em que você não é mais amado por Deus. Estás provado, mas és amado. Porque às vezes, diante da luta, diante da prova, diante da perseguição, nós começamos a pensar: Deus não me ama mais. Parece que o amor de Deus por mim diminuiu. Porque eu estou passando por tudo isso, o Senhor não me ama mais. Aí Pedro vem lembrar a nós, cada palavra da Bíblia é importante: amados, vocês estão sendo perseguidos, mas não estranhem a perseguição. Esta perseguição não é prova de que Deus não vos ama. Pelo contrário, é justamente nas provações que Deus manifesta o seu amor. Ah, irmãos, não há ambiente mais maravilhoso para se conhecer o amor de Deus do que no vale da sombra da morte. Aleluia! É justamente no crisol, aonde o fogo está aceso e as chamas estão cada vez mais altas, que nós descobrimos que somos amados pelo eterno Deus. Deixe-me explicar uma nota que talvez a maioria não conheça, mas o crisol era uma espécie de prato de argila que era usado nos tempos bíblicos para purificar os metais. Esse prato de argila, ele era colocado sobre uma temperatura muito alta de fogo. E ali dentro daquele prato era colocado as joias brutas, os diamantes brutos. E se acendia um fogo embaixo, e quanto mais o fogo era aceso, mais aquele diamante ele ia se contorcendo, ele ia, parece que se esvaindo, mas na realidade quem olhasse de fora e não tivesse entendimento daquilo diria: esse homem é louco. Este homem vai acabar com a joia. Veja, está entrando em estado líquido, está se acabando, está se esvaindo. Mas na realidade o ourive sabia exatamente o que estava fazendo. Ele estava tirando as impurezas, ele estava queimando as escórias. E quando ele estava fazendo todas estas coisas, havia um momento em que o ourive se aproximava do prato para ver se já estava no ponto de tirar do fogo. E quando ele olhava de cima para baixo e contemplava a sua face na joia, ele dizia: pronto, saia do fogo, já está parecido comigo, já estou vendo minha cara na joia. Então ele tirava a joia daquele fogo e ele manipulava, ele transformava aquele diamante bruto em uma pedra preciosa. Deus é esse ourives. Salmo de número 66, versículo de número 10, o salmista diz que nós fomos acrisolados no crisol de Deus. Malaquias, capítulo de número 3, versículo 2, 3 e 4, diz que Deus é tal qual ourives, Ele é o refinador da prata. E quando Deus nos coloca nesse crisol de provações, e acende o fogo para tirar as escórias, para tirar as impurezas, e nós pensamos que estamos sendo deixados escanteados, de repente Ele se aproxima de nós, como um pai amoroso, e ao olhar para nós no vale das provações, no crisol das provações, no fogo das provações, e Ele consegue contemplar a nossa imagem, refletindo a imagem dEle, e nós começamos a ser conformados à imagem do Seu Filho, Jesus Cristo, como Paulo escreve aos Romanos. Então Ele diz: é hora de tirá-los do fogo, porque no fogo da provação, eu transformo eles à semelhança do meu Filho Jesus. Somos amados por Ele, queridos. E é justamente por causa do amor de Deus que nós estamos passando por este fogo ardente. E Ele diz:
destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não estranhem as provas, não estranhem os momentos de dificuldades que vocês estão enfrentando. Este é o crisol de Deus para vossas vidas. Esperem por esse sofrimento, aguardem o sofrimento, esperem pelas perseguições, mas lembrem-se, todas essas perseguições têm um prazo de validade, vão vencer, vai passar, e você vai sair melhor do que quando você entrou nela. Paulo, irmãos, ele diz em Romanos 5,3: nos gloriamos na tribulação, nos alegramos, louvamos. Por quê, Paulo? Porque a tribulação produz a paciência, a tribulação produz a experiência, e a tribulação produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus, veja, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sabe o que Paulo está dizendo com isso? Mesmo nas tribulações, ainda há a garantia do amor de Deus. Há uma mentalidade, irmãos, estranha no meio do povo de Deus. É a teologia de Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. Quando alguém está passando por alguma luta, alguma dificuldade, rapidamente os amigos de Jó se manifestam na igreja. Fulano está passando por isso que é pecado. Fulano está passando por isso que está errado. Fulano está passando por isso que está fazendo alguma coisa às escondidas. E eu não nego que pecados tragam consequências, eu não nego isso. Mas nem todo problema, nem toda provação, nem toda dificuldade, irmãos, é fruto do pecado. Às vezes é Deus provando, às vezes é Deus acrisolando, às vezes é Deus submetendo a teste, para no final a gente olhar para Ele e dizer: eu te conhecia só de ouvir falar, eu te conhecia só pelos mecanismos da religião, mas agora eu te conheço como tu és. Quanto mais provação, mais intimidade com Deus. Aleluia. Irmãos, um relacionamento com Deus que é desenvolvido no fogo das provações aumenta ainda mais a intimidade do servo para com o seu Senhor. E aí Pedro diz: esperem por ela, ela vai vir. Vamos só o 2 e a gente encerra no ponto 2. E vocês vão ficar curiosos demais para saber o resto. Mas é suficiente, o tempo não nos permite ir mais longe. Segunda coisa, se a primeira coisa é não estranhe as provações, mas espere por elas. Esperem pelas provas, porque elas vêm. A segunda coisa é: não fique triste por causa das provas. Exploda de alegria. Percebeu como é desconfortável? Porque na hora da prova, o que a gente menos quer é rir. Na hora da prova, o que a gente menos quer é comemorar, é festejar. Eu nunca vi alguém fazer um churrasco e me convidar, ou convidar o pastor dizendo: vamos lá em casa, irmão, eu estou passando uma prova tão grande e eu quero me alegrar comendo um churrasco. Já viram isso, irmão? A gente só se alegra em momentos de alegria, quando passamos num concurso, quando o casamento vai bem, quando tudo está nos trinques, quando tudo está perfeito, a gente se alegra.
A gente mata boi, a gente faz churrasco, a gente faz festa, a gente comemora. Mas Pedro no versículo 13 diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. Pedro está dizendo: ei, na hora da luta se alegre, na hora da luta cante louvores, na hora da luta exploda de alegria. Por quê? Porque sofrer por Cristo é ser coparticipante do sofrimento de Cristo. Não entendi. O que é coparticipante? É participar das mesmas coisas. Quando você está sofrendo por amor a Cristo, você está sofrendo pelas mesmas coisas que Cristo sofreu. Quando você sofre por amor a Cristo, você está sofrendo por as coisas e padecendo pelas coisas que Cristo padeceu. Mas eu pergunto a vocês: Cristo venceu? Cristo venceu? Portanto, se nós somos coparticipantes do sofrimento, nós também seremos coparticipantes da glória. Nós também seremos coparticipantes da vitória. Talvez você esteja querendo parar por causa do sofrimento, mas Pedro está dizendo: alegre-se, enxugue as lágrimas dos seus olhos esta noite. Pare de sofrer pelo seu sofrimento hoje. E não entenda o sofrimento apenas como um fardo pesado, difícil de carregar. Entenda que nesse sofrimento você é parte, é coparticipante, é um coigual do sofrimento de Cristo. Mas na revelação da glória, quando Cristo voltar, quando Ele se manifestar para buscar a sua igreja, aí os últimos serão os primeiros. Aí os que choram entrarão na fileira da frente para ter os seus olhos enxugados de toda lágrima. Aí os que padeceram, mas se alegraram, se colocarão em uma posição de continência para receber do rei a coroa da vitória. Vale a pena, queridos, vale a pena ser coparticipante do sofrimento de Cristo. Não viva um cristianismo triste por causa da dor. Alegre-se apesar da dor. As lágrimas às vezes funcionam como um colírio do céu, para que a gente enxergue as maravilhas de Deus. Eu quero terminar no segundo ponto, dizendo algo para os irmãos essa noite. Quando Pedro diz aqui: se alegre na tribulação, os irmãos aprenderam. Mais à frente, na história da igreja, os irmãos vão ser colocados nos coliseus romanos para serem perseguidos. Os leões, com seus dentes extremamente afiados e famintos há dias, vão entrar naquelas arenas para triturar os cristãos. E a história nos relata que enquanto os cristãos estavam ajoelhados, prontos para serem lanches de leões, eles cantavam, eles louvavam, eles adoravam. E aquilo incomodava os soldados romanos, porque qualquer um em sã consciência, humanamente falando, choraria naquele momento, se desesperaria, gritaria de dor. Mas os cristãos estão alegres, e eles cantavam, e eles adoravam. Era necessário os soldados romanos cortarem a língua dos cristãos, para que eles parassem de cantar, porque o cântico incomodava. Como alguém pode cantar em meio à dor? Nós que temos o Espírito Santo,
tiramos o perfeito louvor na hora da dor. Irmãos, e cortava as línguas dos cristãos, e eles ficavam sangrando, mas se contorciam. E Tertuliano de Cartago, ele disse que aquela contorção não era de dor, aquela contorção era uma espécie de adoração corporal. Sabe o que aqueles irmãos estavam dizendo com aquela contorção que não era de dor, mas como uma expressão de louvor corporal? Eles estavam dizendo: arrancam a língua, mas adoramos com o corpo. Vazam os olhos, mas nos sacudiremos ao chão em expressão de adoração. Nos matam, mas não nos calam, porque entraremos nas fileiras celestiais louvando aquele que vive para todo sempre. Fiquem de pé essa noite. Eu vim nesta noite trazer uma palavra de consolação à igreja. E o Espírito de Deus, através das Escrituras, está dizendo a todos nós esta noite: enxugue suas lágrimas, sofra como guerreiro, não como derrotado. Sofra como alguém que tem certeza da vitória e não como alguém que acha que vai perder a luta. Que haja nesta noite um batismo de consolação no meio da igreja batista de Vila Marcela. Oh, glória a Deus! Que o Espírito Santo de Deus nos console esta noite pela palavra. Que o Espírito Santo de Deus nos mergulhe no oceano do amor de Deus, da graça de Deus, e que nós sejamos consolados pelo Consolador, aquele que nos consola na dor, aquele que sara as nossas feridas. Que as lágrimas hoje sejam colírios, para que a nossa visão melhore e a gente veja que Deus está conosco nesta provação. Grande ourives, grande refinador de pratas, usa o fogo dessas provações para fazer de nós as tuas melhores joias e os teus melhores instrumentos. Erga suas mãos para os céus. Quem pode adorar com o grupo de louvor essa noite? Se alguém entre nós que deseja entregar a vida a Cristo, pode vir na frente enquanto o louvor estiver ministrando, cantando aqui essa noite. Mas não deixe de adorar.